Isso, estou te ouvindo também muito bem. Então, o Lucas Magalhães está aqui com a gente hoje. Primeiramente, Lucas, agradecer demais a sua participação aqui com a gente, né? Até para poder esclarecer, né? Principalmente o que aconteceu no último domingo, né? A tentativa de agressão ao Alisson e também as punições impostas pela PM em relação à torcida organizada Falange Azul para o próximo jogo do Londrina no sábado no VGD contra o Caxias. Lucas, obrigado pela participação. Eu que agradeço o espaço, até para esclarecer, né, que vem se falando que o Londrina proibiu a Falange de adentrar com os adereços, faixas, e na verdade não é bem isso, né? Todo mundo já sabe o tumulto que aconteceu no domingo, no último jogo. Na segunda ou na terça, salvo engano, na terça, a gente já entrou com a representação criminal no Ministério Público, né, sem citar o nome de nenhuma torcida organizada, sem sequer mencionar a palavra torcida organizada. Essa representação criminal foi feita em nome de duas pessoas que a gente identificou ainda na noite do domingo, né? Então, a gente em momento nenhum envolveu torcida, nome de torcida, ao contrário, a representação criminal foram contra dois CPFs, né? A gente sabendo da possibilidade de interdição como é público e notório, né? A gente ouviu o coronel, o comandante-geral Guedes falando de interdição do VGD, seja público, jogo sem torcida ou até ir jogar em outras praças, né? Marcamos uma reunião no comando da polícia. Realmente a intenção era essa, mas aí a gente mostrou que a torcida do Londrina é muito maior do que isso, do que dois, três, quatro caras. Nossa nota acho que foi muito esclarecedora. E o que aconteceu foi que ele nos pediu, né? Ele disse que ia notificar a Falange, ia notificar o Londrina, para que a Falange fechasse a sede em dias de jogos e que a gente não permitisse a entrada de faixa, bandeira, instrumento musical, inclusive camisa. E a gente até pediu, pô, não proíbe camisa não, até porque vai ficar muito ruim o nosso controle em relação a isso e tal. E eles acabaram acatando. A gente também tentou manter as bandeiras, as faixas, mas a polícia estava irredutível e considerando o risco, né, de perder o VGD, a gente acabou chegando, entre aspas, num acordo, né? Realmente, no outro dia, eles nos notificaram e como a gente sabe, a polícia não determina, proíbe, né? Ela pede, ela solicita. Mas, obviamente, se você não acata o pedido dela, ela escala o assunto, ela sobe para o Ministério Público judicializar, e aí sim a gente poderia ter consequências muito maiores e muito mais nocivas ao Londrina. E o que é que a gente fez com essa notificação? Sabendo que a Falange também tinha recebido a notificação, a gente encaminhou para o nosso jurídico, ele preparou um ofício, a gente mandou para a Falange, dizendo que a gente ia cumprir, né, a solicitação da PM, até para evitar um prejuízo maior, que inclusive a gente cita no nosso ofício a perda do VGD, etc, etc, e pedia para que eles cumprissem também, né? E reiterando que o motivo da gente acatar essa solicitação é o risco maior de acabar não tendo o nosso estádio nessa reta final. E aí fomos surpreendidos com a nota deles, né? Para mim, na minha opinião, ou foi uma nota política ou foi uma nota desproporcional. Até já falei com o representante da Falange, que a gente tem, inclusive, uma relação tranquila, bem cordial, institucional. Ele disse que o objetivo não era atacar o Londrina, mas acho que está muito claro para quem lê ali, percebe que dá a entender, né? Eu até falei com ele, ô Marcinho, quando você emite uma nota, tem o que você, ou quando você fala alguma coisa, tem o que você quis falar, o que você falou e o que entenderam. E para mim está muito claro, apesar de você negar que o seu objetivo era esse, é muito claro que dá a entender que o Londrina está proibindo a torcida, a Falange de entrar com faixa. Dele, na verdade, o Londrina não está proibindo ninguém de nada. O Londrina disse que vai seguir a orientação e a recomendação da polícia, da autoridade policial. Se amanhã ele, seja por via administrativa, com a própria polícia ou via judicial, conseguir a liberação, a gente vai liberar eles entrarem de qualquer jeito, entendeu? Se amanhã a polícia disser que não é para Lucas Magalhães ir no jogo, o Londrina SAF vai acatar também a recomendação e eu vou ficar em casa.
Então, assim, a gente não está proibindo nada, a gente está apenas, e isso não é apenas, seguindo uma orientação e uma recomendação da polícia para evitar a escalada no assunto, envolver Ministério Público, Justiça, e aí sim a gente não vai ter escolha e acabar perdendo o VGD. Espero que eu tenha sido claro, e o objetivo aqui não é mudar a opinião de ninguém, tá? É apenas esclarecer os fatos e as verdades dos fatos. Eu acho que ficou muito bem esclarecido, Lucas, esse seu pronunciamento em relação à conversa, né, e o pedido da PM. E muita gente que já participando com a gente no chat tem algumas dúvidas, tá, Lucas? Então, até pra gente poder reiterar, está proibido pro sábado camisa da torcida organizada, os instrumentos também não, mas outros tipos de faixas dos torcedores tá liberado normal. É apenas adereços que remetem à torcida organizada que estará proibido, só pra gente poder esclarecer o pessoal que tá nos acompanhando aqui agora. As camisas não estão proibidas, tá? E, na verdade, essa proibição é exclusivamente para a Falange, tá? Inclusive, na Entendi. notificação, a polícia é clara, ela cita, inclusive, os episódios do jogo do CSA, enfim, se você lê ela de uma forma como um todo, ele, no meu entender, é só a Falange que está ali, né? E a própria Falange entendeu assim também. Então, se tiver algum torcedor de outra torcida que queira levar uma faixa, queira levar uma bandeira, essa proibição, essa recomendação, na verdade, não envolve eles. Exato. E mais uma pergunta aqui, até pra gente esclarecer essa parte, ô Lucas. O pessoal tá perguntando em relação ao corredor alviceleste, que já é uma tradição. Quando a delegação do Londrina chega, da torcida receber a delegação, de dar aquele apoio. Com a sede da Falange fechada e com essa punição, você sabe se teremos esse corredor alviceleste, se vai ser permitido esse corredor alviceleste, aquela chegada dos jogadores com o apoio da torcida no sábado? Eu entendo que não está proibido, né? Até porque o corredor Alviceleste, por mais que a gente sabe que ele é capitaneado pela turma da Falange, aquilo ali envolve todos os torcedores, aquilo ali não é um ato de exclusividade da Falange. E também na notificação não proíbe nada relacionado a isso. Como eu falei, a gente não está aqui para proibir nada, a gente não vai proibir uma vírgula a mais. A gente vai apenas seguir a orientação da polícia. A orientação da polícia fala o quê? Deixar a Falange fechada em dia de jogo. Isso eu não tenho poder sobre isso, até porque aquele espaço ali é uma concessão da prefeitura. Ponto. O ponto 2, a proibida de membros da Falange utilizando bandeiras, faixas, adereços e instrumento musical. E camisa não está inclusa por um pedido nosso. A gente solicitou ao comandante de permitir a camisa. Ótimo, agora ficou realmente bem esclarecido aqui pelo Lucas, que está participando com a gente. O Lucas Peraro também, que é seu xará, o Lucas Magalhães, está aqui participando com a É gente. verdade. Mas antes de eu passar a palavra para ele, só para pedir também um esclarecimento por sua parte do clube, sobre o incidente do último domingo, né? O clube fez uma nota muito esclarecedora, mas é importante a gente entender o que aconteceu no domingo, né, com o Alisson, se o Alisson realmente foi agredido, o que aconteceu, se realmente é verdade que ele pediu a rescisão contratual e como que tá o ambiente do elenco para essa decisão que temos no próximo sábado contra o Caxias do VGD, Lucas. Olha, então vamos esclarecer o que foi que teve. Teve um tumulto ali de 2, 3 torcedores na porta do vestiário. Obviamente, quando ele bate ali, aparenta ser uma confusão maior do que aparentava, até porque tinha outros membros da torcida tirando esses caras, mas acaba que ficou uma gritaria. Os jogadores preocupados com os familiares que ali fora estavam, abriram. Quando abriram, a gente foi colocando a família para dentro, o Alisson foi pegar a família dele que estava no carro, um torcedor tentou agredir, é bom dizer que tentou, não conseguiu. E aí se formou confusão, que o choque acabou chegando dando tiro, aí vocês já sabem toda a história, alguns membros da comissão técnica nossa tomaram alguns tiros de borracha. A partir daí, a gente fez toda essa situação que eu já falei, da representação criminal, tudo. Em nenhum momento o Alisson pediu rescisão contratual. Isso aí foi uma fake news grande, nunca nem existiu, nunca nem teve conversa nesse sentido, né? E na segunda-feira, obviamente, eu conversei com todos os atletas na nossa reapresentação e eles estavam todos incrivelmente, assim, até eu me surpreendi, eles estavam super tranquilos em relação a isso, todo mundo muito focado no acesso, muito focado no jogo e assim, era unânime que isso era uma situação, apesar de muito desagradável, era uma situação que já era uma página virada
e ninguém quis remoer o assunto, ninguém quis usar isso como muleta, como nada. Foi uma situação muito positiva e surpreendente para mim até, porque eu imaginei que alguém poderia questionar alguma coisa, mas na verdade o pessoal não queria nem falar nisso, eles queriam já focar na Semana do Caxias e eu enxerguei isso como muito positivo da parte deles. Ó, legal demais, então, o esclarecimento agora do Lucas Magalhães, né, que foi uma tentativa de agressão ao Alisson e que em nenhum momento ele pediu a rescisão de contrato, então isso é sempre muito importante para o torcedor ficar sabendo, e aqui o Lucas tá dando essa oportunidade pra gente. Lucas Peraro também tá com a gente aqui, faço uma pergunta pro Lucas Magalhães, meu caro Lucas Peraro, são charás, hein? Exatamente, né, meu xará aí, Lucas Magalhães, muito obrigado primeiramente, né, por essa participação aqui conosco no Papo Alves Celeste, muito importante, né, ter esse esclarecimento aí em relação a sobre todos esses assuntos, né, enfim, a gente queria, né, focar mais essa parte do futebol, mas realmente uma situação bem delicada dessa que ocorreu, mas eu vou então trazer um pouco mais para essa parte do futebol, que eu acho que é legal a gente dar uma também acalmada em relação a isso, até porque eu acho que o Lucas já explicou muito bem, né, sobre tudo isso que ocorreu. Eu acho que já esclareceu assim a grande parte das nossas dúvidas e algo assim que ficou, né, um pouco sobre esse ano passado é que alguns torcedores reclamaram um pouco sobre esse aumento de preço, um pouco sobre essa situação. Assim, na minha visão, foi algo uma atitude da diretoria do Londrina assim de maior valorização talvez do sócio. Aí eu queria saber de você, Lucas, se realmente essa questão do aumento de ingressos vai mais nesse foco de dar essa valorização para os sócios que estão ali contribuindo mensalmente com esse valor para o clube, ou se é algo ali mesmo que foi mudado mais de última hora ali em relação mesmo ao quadrangular final, se foi algo que já era planejado anteriormente ou foi mais essa parte, assim, vamos dar uma valorizada aos sócios? Queria saber de você em relação a isso. Olha, Xará, é assim, eu não sou a pessoa mais capacitada, digamos assim, do clube para falar em relação a isso. A gente tem um profissional que é a Natália, que é ela quem cuida dessa questão do match day, da operação de jogos, enfim, mas a gente sabe que já existia essa política de aumento de preços, mas mantendo o preço antigo, como todo mundo teve até hoje, né? Para comprar no preço antigo. Na outra rodada foram alguns dias também com preço antigo. Então, quem se antecipa acaba pagando mais barato. E, obviamente, como você já adiantou aí, o objetivo é sempre priorizar o sócio, né? Quando a gente chegou aqui, a gente via que tinha muita essa insatisfação. O cara faz o sócio, aí lá na frente está você fazendo promoção de ingresso, 3 ingressos, 4, 10 ingressos por R$ 10, e o sócio acaba se sentindo prejudicado. Então, isso é um compromisso que a gente tem em sempre priorizar o sócio, sempre priorizar aquele torcedor que está fidelizado com Londrina. Então, realmente não vejo nenhum bicho de sete cabeças esse reajuste, é um reajuste pequeno, e ainda assim o torcedor ainda tem tempo hábil para comprar com preço antigo, né? Dessa vez foi, acho que terça, quarta e quinta, né? A partir de amanhã já aumenta R$ 10 nos ingressos. Legal, eu combinei 10 minutos aqui com o Lucas, até porque ele tem um compromisso na sequência. E Lucas, só fazer uma última da minha parte, agradecendo demais a sua participação aqui com a gente. Eu vou fazer duas perguntas em uma. Uma primeira para fechar o assunto sobre sábado. Teremos aumento do efetivo na segurança para esse jogo do próximo sábado, que era o posicionamento do Londrina. E também, Lucas, uma avaliação sua em relação a esse quadrangular do Londrina que está muito equilibrado, né? Todo mundo com 2 pontos, o Londrina à frente por saldo e também por cartões amarelos, se eu não me engano. E como que você avalia como executivo de futebol do Londrina essas duas primeiras partidas, também já visando esse confronto no próximo sábado? E agradecer demais a sua participação, Lucas. Eu que agradeço o espaço. Respondendo a primeira pergunta, vai sim ter uma mudança um pouquinho operacional, nada substancial, mas vamos buscar dar mais segurança aos familiares dos jogadores, aos atletas, até a gente mesmo está ali trabalhando. Vamos aumentar um pouquinho aquele bolsão ali na Jorge Casoni. Em relação ao equilíbrio, é óbvio que a gente queria ter ganhado, jogou para ganhar do São Bernardo, queria ter ganhado do Floresta, mas a gente já esperava esse equilíbrio, né? É um grupo que, se você pegasse os resultados da primeira fase e jogasse no grupo, todo mundo teria 4 pontos. Então foi um grupo realmente equilibrado, bastante equilibrado. A gente não esperava coisa diferente.
E vamos hoje, sábado, buscar essa primeira vitória do grupo e, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Tá certo. Muito obrigado, então, pela participação do Lucas Magalhães, executivo de futebol do Londrina, que bateu um papo. E boa sorte pro Tubarão e pra todos no sábado, tá, Lucas? Obrigado. Valeu, Ninho. Boa sorte pra gente, que eu sei que vocês estão na torcida sempre e um precisa do outro aí para ser cada vez maior. Tá, certo. Legal demais, então, a participação aqui do Lucas Magalhães nesses primeiros 10 minutos, 15 minutos aqui do nosso papo Alviceleste. E que baita entrevista, até para esclarecer vários temas, né? Vários temas foram esclarecidos aqui com o Lucas Magalhães, né? Em relação a